Povos da Mesopotâmia e do Egito Antigo. Agora vamos introduzir uma das principais características. Primeiro vai ser a Mesopotâmia. Era localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Tinha cidades, estados, tinha os Sumérios, Babilônios e os Assírios. Tinha escrita cuneiforme e o Código de Hammurabi. Já o Egito era localizado às margens do rio Nilo. Governo centralizado no faraó. Pirâmides, mumificação e escrita hieroglífica. Agora vamos nos aprofundar mais sobre a sociedade da Mesopotâmia. A sociedade era a base de hierarquia, iam de reis, abaixo deles tinham os sacerdotes, abaixo deles comerciantes, e abaixo dos comerciantes tinham os camponeses, junto com os escravos. Ela tinha cidades e estados independentes. Exemplo era Ur, a Babilônia e Nínive. Vamos se aprofundar na economia da Babilônia. A Babilônia tinha agricultura irrigada, como trigo, cevada e tâmaras. Comércio com regiões vizinhas. E eles tiveram as primeiras moedas e registros contábeis em tábulas de argila. E a religião, como era? De grande parte, o povo da Mesopotâmia eram politeístas. Acreditavam em vários deuses ligados à natureza. Zigurates, templos em forma de pirâmide escalonada. E a escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita. E por fim, vamos falar sobre a conquista e inovações da Mesopotâmia. O Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas. Avanços em matemática, astronomia e engenharia hidráulica. Roda e carro de bois. Vamos se aprofundar um pouco mais comigo sobre o Egito? A economia do Egito. O Egito era bem dependente do rio Nilo. A agricultura baseada na cheia do Nilo, como trigo, cevada e o papiro. Comércio com o Mediterrâneo e a África. E produção de artesanato, joias e tecido fino. Os faraós eram conhecidos por ter várias joias. E a sociedade, como funcionava? A sociedade também era de estrutura como a hierarquia. Primeiro, em cima da pirâmide, vinha o faraó. Abaixo dele vinham os sacerdotes e os nobres, escribas, artesãos, camponeses e, por fim, lá embaixo, os escravos. A sociedade centralizada e organizada em torno do faraó. Vamos falar um pouco sobre a cultura e a religião dos egípcios. Politeístas acreditavam na vida após a morte, construção de pirâmides e templos. Os exemplos a gente tem a pirâmide de Gizé e os templos de Karnak. Eles tiveram as escritas hieroglíficas, registros em papiros e paredes e templos. Conquistas e inovações. Além da sua grandiosa arquitetura, como as pirâmides e templos que ainda impressionam o mundo, também trouxeram avanços na medicina, com o conhecimento adquirido pela mumificação e criaram o calendário solar de 365 dias, que serviu de base para o que usamos atualmente. A agricultura egípcia também foi beneficiada pela regularidade da cheia do rio Nilo. Assim, tanto a Mesopotâmia quanto o Egito contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento da escrita, da ciência, da organização social e da cultura, deixando um legado que influenciará a vida humana até hoje. Agora eu vou introduzir as principais diferenças. A Mesopotâmia e o Egito Antigo. A Mesopotâmia ficava entre os rios Tigres e Eufrates, na região do atual Iraque. Já o Egito se desenvolveu às margens do rio Nilo, no nordeste da África. A Mesopotâmia era formada por estados independentes, como Ur, Babilônia e Assur.
O Egito, por outro lado, tinha um governo centralizado no faraó, que era visto como um deus da terra. Na Mesopotâmia, os rios tinham cheias irregulares e muitas vezes destrutivas, o que deixava os povos inseguros. Já o Nilo, no Egito, tinha cheias regulares e previsíveis, garantindo uma agricultura mais estável. A visão do mundo deles já era diferente. Por causa das cheias imprevisíveis, os mesopotâmicos tinham uma visão mais pessimista da vida e da relação com os deuses. Já no Egito, a fertilidade trazida pelo Nilo gerava uma visão mais otimista da vida e da religião. A arquitetura. Na Mesopotâmia, os principais monumentos eram os zigurates, grandes templos em formato de pirâmide escalonada. No Egito, destacam-se as pirâmides e os templos monumentais, construídos para os faraós e deuses. A estabilidade cultural. A Mesopotâmia foi constantemente invadida e dominada por diferentes povos, como os assírios e babilônios. Já o Egito manteve por muito tempo sua unidade cultural e política, sendo uma das civilizações mais duradouras da antiguidade. Portanto, embora as duas civilizações fossem grandes potências da antiguidade, a Mesopotâmia se destacou pela diversidade de povos e instabilidades, enquanto o Egito foi marcado pela centralização política, estabilidade e grandes obras monumentais. Agora eu vou abordar as semelhanças entre o Egito e a Mesopotâmia. Apesar de diferenças importantes, essas duas civilizações compartilhavam várias características. A primeira era a dependência dos rios. Ambas se desenvolveram próximo a grandes rios, Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia e o Nilo no Egito. Esses rios garantiam água, fertilidade e permitiam a prática da agricultura. Sociedade organizada em classes. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a sociedade era hierárquica. No topo estavam o rei ou o faraó, seguido por sacerdotes, guerreiros, escribas, artesãos, camponeses e escravos. Religião politeísta. As duas civilizações acreditavam em vários deuses relacionados à natureza, como os rios, sol e fertilidade. Também construíram templos para cultuar essas divindades. Eles tiveram vários avanços culturais e científicos. Desenvolveram formas de escrita, como cuneiforme na Mesopotâmia e hieroglíficos no Egito. Fizeram progressos em matemática, astronomia, medicina e arquitetura. Ambos tiveram contribuição para a humanidade. Tanto a Mesopotâmia quanto o Egito deixaram um grande legado cultural, científico e religioso que influenciou outras civilizações. Assim, podemos perceber que, mesmo em lugares diferentes, as duas civilizações seguiram caminhos semelhantes, mostrando a importância dos rios e da religião e do conhecimento para o desenvolvimento da humanidade. Por fim, para a gente fechar o tema do Egito, vou falar 10 curiosidades sobre eles. Os faraós eram considerados deuses na terra. Governavam com poder absoluto e eram o centro da religião e da política. As pirâmides eram tumbas. A pirâmide de Quéops, por exemplo, demorou cerca de 20 anos para ser construídas. Hieroglíficos eram complexos. Cada símbolo podia representar um som, uma palavra ou uma ideia inteira. Já a mumificação era uma técnica avançada para preservar os corpos, garantindo a, abre aspas, vidas após a morte. O calendário solar, criado com base nas cheias do Nilo, tinha 365 dias, como o nosso atual. Cosméticos eram comuns. Egípcios usavam maquiagem não só por estética, mas também para proteção contra o sol e doenças. Eles tinham animais sagrados. Gatos eram especialmente venerados e considerados protetores da casa. Rios e agricultura. O Nilo era tão importante que tinha um papel central na religião, na economia e na vida diária. A escrita nos papiros, além dos templos, servia para registros comerciais, jurídicos e literários. Já a medicina avançada tinham as cirurgias, tratamentos dentários e conhecimento anatômico. Eram aplicados em casos reais. E por fim, vamos falar das curiosidades da Mesopotâmia. Terra entre rios. Mesopotâmia significa entre o rio Tigres e Eufrates, que eram essenciais para a agricultura. Cidades e estados independentes.
como Ur, Babilônia e Assur, cada um com seu rei e governo próprio. Código de Hammurabi, uma das primeiras leis escritas da história, com regras sobre justiça e comércio. A escrita cuneiforme, símbolos gravados em tabuletas de argila, para registros administrativos, literários e científicos. Avanços em matemática e astronomia. Eles criaram a base sexagesimal, 60 minutos, 360 graus. Criação de calendários e observação dos astros. A religião politeísta, deuses ligados à natureza como os rios, céu e fertilidade. Zigurates, templos em forma de pirâmide escalonada, usado para cultos religiosos. Eles também fizeram a invenção da roda, que contribuiu para o comércio, transporte da cerâmica e irrigação agrícola avançada. Construíram canais e diques para controlar a cheia dos rios. Os primeiros astrônomos e médicos registravam fenômenos naturais e aplicavam conhecimentos médicos em práticas da época. E essa foi uma aula breve sobre a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Espero que tenham gostado e tenham uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Eu sou Marlon Costa e estou me despedindo agora.